Olá, boa tarde. Aqui é a professora Carol, do projeto Inovações Tecnológicas. Eu estou aqui com os meus alunos dos quintos anos ímpares e hoje é o nosso episódio de estreia do LucaCast, o nosso podcast. O nosso primeiro podcast é um podcast muito especial em homenagem a uma grande autora, pensando aí no dia 20 de novembro, que nós tivemos o Dia da Consciência Negra. E vai ser mais uma conversa sobre a vida dela que a gente vai trazer para vocês. Bom, Matheus, você queria falar um pouquinho para a gente como a gente começou a nossa ideia do podcast? O que a gente fez primeiro na nossa aula? Bom, a gente viu... Pode vir, Jasmine. Bom, o Matheus estava falando, Jasmine, como a gente começou o podcast. Então pode continuar, Matheus. Então, a gente leu vários pedaços do livro da Carolina e a gente montou a biografia dela pra gente fazer o podcast, né? E a gente fez o nosso roteiro, cada quinto ano montou o roteiro certinho pra gente fazer o podcast. Foi bem detalhado, né, cara? Nossa, eu lembro que deu um trabalhinho aí. Não deu? Não foi tão simples assim, né? Foram várias aulas. Eu lembro que a gente teve que pensar no que a gente ia falar. É complicado, que a prof fala pra vocês que gravar é a parte mais difícil ou é mais fácil? Mais fácil. Eu acho que é mais fácil, porque a gente tem que fazer o que primeiro? A gente tem que roteirizar. Primeiro a gente faz todo o roteiro, e essa é a parte mais complicada. Mas uma porque- coisa é que a única coisa que não é roteirizada é a nossa própria conversa. A gente vai falar os detalhes da vida dela. Isso. Só que a conversa mesmo vai ser natural, não vai ser roteirizada. Isso, a gente só precisa ter uma base do que a gente vai falar, mas é uma conversa, né? Mas é difícil criar o roteiro, nós temos que ficar escrevendo, não sei como. São vários. Pra gente chegar aqui foram pesquisando, mais de um mês. Treino 2 aulas. Eu acho que foi mais de um mês por causa dos feriados e tudo, né? Bom, então, gente, para vocês que estão aí em casa, a Carolina de Jesus é uma autora consagrada da literatura brasileira. A gente se baseou, eu trouxe esse livro aqui para meus alunos lerem. Vocês têm de 10 a 11 anos, né, gente? Sim. Então, eu comecei lendo O Quarto de Despejo, que é o diário de uma favelada para eles. Eu não falei quem era, vocês lembram disso? Que eu não falei se era mulher. Não, eu lembro uma coisa. Primeira coisa que você trouxe, você tampou a capa. Isso. E aí tu foi falando. Aí depois tu falou que a gente tinha que adivinhar o nome, né? A gente não tinha muito perto. É isso mesmo, que a prof não colocou nem a capa. E aí eles tinham que adivinhar quem era o autor, que época que será que tinha sido escrito esse livro, se era uma pessoa pobre, rica, se era uma pessoa alfabetizada. Muitas pessoas A maioria falaram que é né? rico. Falaram que era rico. A gente demorou pra chegar que era uma mulher negra e pobre, né? Porque todo mundo acha que os autores são ricos. Exato. Mas não é. Mas só que uma coisa. Olha lá, deixa o Pablo falar. Ela era pobre, o que mais, Pablo? Pobre, aí ela morava numa favela. Sabe a coisa mais triste dessa história? Ela morava. Ela era uma mulher negra, né? Ela morava num lugar até que muito melhor que uma favela, mas por causa que ela sabia ler e escrever, julgaram ela, acusando que ela fazia magia negra. Exatamente. Nossa, Mas Vocês querem começar então? Cadê o quinto Aqui, nós três. O quinto 1 vai falar pra gente, nós separamos assim, quinto 1 vai falar o início da vida da Carolina, quinto 3 ficou com o meio da vida dela, e o quinto 5 ficou com o final da vida da Carolina de Jesus. Quinto 1, me fala uma coisa, a Carolina, ela estudou até que ano? Dá uma pesquisadinha. Até a segunda série ela estudou, e aí ela morava em São Paulo já no começo da vida dela? Dá uma lida aí que tá falando, vamos ver. Que ela nasceu lá em 14 de março de 1914, em qual cidade? Na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Então, nasceu lá em Minas, né? E foi aí o que o Engels falou pra gente, que ela veio pra São Paulo, por quê? O que aconteceu em Minas? ela veio para São Paulo porque em Minas tinha acontecido vários julgamentos. Ela teve um episódio de racismo muito grave, que foi o que o Engels falou, que ela foi acusada de bruxaria, feitiçaria. E magia negra é uma palavra que a gente pode usar agora que a gente está falando das expressões racistas. Porque se a gente usa magia negra, dá a impressão que negro é um termo ruim, né? Então a gente pode dizer só magia mesmo. E ela foi acusada disso apenas porque ela era uma pessoa, uma mulher negra que era inteligente. E ela foi acusada de fazer magia pros brancos, né? Nessa época já é muito racismo, Não, muito preconceito, ainda mais que ela era mulher, né?
Isso. Pobre também. Então a gente tem, lembra que o prof falou pra vocês? O caso da Carolina são 3 tipos de preconceito que ela sofria. Quais eram? Ela era negra, ela era mulher. Racismo, preconceito. Porque ela era. Exatamente, porque ela era negra, então racismo. Porque ela era uma mulher, porque ela era machismo. E o terceiro caso, de classe social, porque ela era pobre, né? E quando ela foi pro bairro rico, né, já... E ainda sofreu preconceito, Classe né? média. Classe média, é isso, Matheus. Porque ela não chegou, infelizmente, a ser rica como os outros autores que a gente conhece. Todos gostam de Só foram lembrar dela depois da morte dela. Eu não sei como que isso é possível. Não, Exatamente. mas um monte de autor morreu e só lembraram depois da morte. Mas a gente sabe que no caso dela não foi por qualquer motivo que isso aconteceu, né? Só que o livro dela foi estourado quando ela lançou no jornalista viu. Exato. A gente tá dando um monte de spoiler aqui, gente. Esse 5º ano não tá sabendo seguir a ordem. Ó, presta atenção. Então ela estudou até a 2ª série, foi embora de Minas Gerais, mudou várias vezes de cidade. E aí, deixa eu ver, agora a gente vai para o 5º 3, que é quando ela chega em São Paulo. Que favela que ela morava, que ficou conhecida, gente? Favela de Canindé. Favela de Canindé, beleza. E quando ela chegou lá, o que aconteceu? Ela teve quantos filhos? 3. Teve 3 filhos. E ela sustentava os filhos dela como? Já que ela não podia mais ser empregada doméstica. Ato falho da prof. Empregada, né? Porque a gente também viu que doméstica não é um termo muito interessante. Empregada. Ela deixou de fazer isso pra ser o quê? Aí é catadora de recicláveis, esse Matheus. Ela virou uma catadora de recicláveis, né? E aí, o que ela fazia com esses papéis recicláveis? 5º 3, hein? Ela escrevia os sentimentos dela, escrevia pra poder ser livre. Então ela passava... Resumindo, ela criava um diário usando só folha de papel que ela encontrava no lixo. E esse diário virou esse livro aqui que a prof leu pra vocês. Claro, o papel não é esse. Esse é o papel mais novinho. Muito mais novo, né? Porque já tiveram Gente, eu não sou do 5º 3, tá? Mas esse livro aí, quem quiser ler, ó, é só comprar, tá? Tem na Biblioteca Municipal da Hípica, aqui em Porto de Limeira. E quem quiser ir em banca, em lugares, é só comprar esse livro. É mó da hora, viu? Não, a gente não tá sendo patrocinado, mas ó, se alguém da família da Carolina ver aí, ó, saiba que a gente gostou muito do livro da sua mãe. Ou da sua avó, da sua tia, a gente não sabe quem vai assistir. Da tua mãe. Aliás, ela teve 3 filhos. Se os filhos estiverem vendo aí, ó, escuta nós aí, ó. Isso. E o que eu ia falar pra vocês? Quando a gente leu esse livro, pessoal, a prof leu uma parte bem específica, que ela tava passando o quê? O que ela tava dando pros filhos dela comerem? Quem lembra dessa parte? Eu lembro. Dava coisa estragada, eu usava osso pra fazer sopa. Exatamente, porque eles não tinham que comer. Gente, era falta de condição. E a gente também viu imagens da favela de Canindé, lembra? Tá lembrando a história da minha avó? E tinha saneamento básico, gente? Não. Ficava tudo jogado no meio da rua. Quando ela foi ter uma casa de tijolo, já era... Demorou pra acontecer isso, a casa de alvenaria dela. E a maioria dos diários que eles davam... O pessoal alvenaria casa de tijolo. A Brenda falou uma coisa interessante aqui antes da gente continuar. Não fala da casa de alvenaria não, tô dando spoiler aqui do Matheus. A Brenda falou que a maioria das vezes os filhos dela iam dormir com fome, porque eles não tinham o que comer. E por isso que ela tinha uma vida tão difícil naquela época. Lembrando que isso é na década de 50, tá, pessoal? 1950, mais ou menos, que a Carolina viveu essa história que a gente tá contando. Deixa eu ver mais o que tem do 5º 3 aqui. Bom, essa parte é legal. Infelizmente, existem pessoas ainda 5º 3 que passam fome no Brasil? Sim. E isso fez com que a gente tivesse dificuldade de descobrir que ano que era, né? Fala, João. Por isso que agora existe cesta básica. Exatamente. Antigamente a gente não tinha... O nome disso, gente, são políticas públicas, tá? São quando o governo, o estado, a prefeitura ajuda as pessoas da cidade que passam fome. Na época da Carolina, isso era muito escasso. Eles, inclusive, iam morar na favela como se fosse um quarto de
Despejo. né? Como se eles Por fossem isso assim. também que o nome desse livro já diz tudo. Deixa tudo escondidinho lá. Fala, Matheus. Eu li e você falou. Ah, você tava lendo? Viu? E aí, gente, hoje em dia nós temos as políticas públicas que dão comida, dão assistência médica, dão roupa, mas na época da Carolina, Não dava nada. quem morava naquele lugar era a maioria negra ou branca? Negra. Então era um racismo muito grande que deixava eles lá excluídos mesmo. Escondidos dentro do quartinho. Afastados da cidade, exatamente. Ô pessoal, uma coisa, tá? Quem for negro que esteja assistindo nós aí, não liga pro que o povo fala, porque esses povos aí tem inveja de nós, ó. Nós é bonito. Bom, pessoal, outra coisa importante que tá aqui na fala do quinto ano 3 é o seguinte, só um minutinho, João. Que a gente vai falar como foi a reviravolta na vida dela. Mas calma, fala, João. A maioria das pessoas que ficava em lugares melhores do que a favela era branca. Exatamente, a gente tinha essa. Hoje a gente já percebe o racismo, naquela época era mais claro ainda, porque quem tinha dinheiro vivia longe, num lugar bom, e quem não tinha, Ficava ali. ficava ali. Porque a escravidão já não tinha muito naquela época. Tanto que a maioria Mas dos ainda barões- assim, os negros não eram tratados como pessoas normais. Exatamente. Vocês lembram que eu expliquei pra vocês, gente? Quando acabou a escravidão no Brasil, os negros tiveram as mesmas oportunidades? Não. Eles podiam votar? Não. Eles podiam estudar? Não. Podiam frequentar diversos lugares como pessoas brancas? Não. E aí, o que restava pra eles? Continuar naquela situação de escravo, né? Era muito difícil. Inclusive, o povo de fora chamava o Brasil de Brasil Negro, né? Só que Tá vendo? Não era bem assim. A gente sabe que foi muito difícil para os filhos desses ex-escravos, para os netos, terem as mesmas oportunidades. Porque tudo aconteceu no mesmo tempo para todo mundo no Brasil? Era Não. igual? Não era. Agora eu quero saber do quinto 3, para a gente passar pro quinto 5, como é que foi que a vida dela mudou? Quem encontrou ela, Breno? O jornalista. Tudo mudou quando o jornalista encontrou. Quer falar alguma coisa, Andrews? Não, eu queria falar a minha opinião de pessoas assim. Tipo, a minha opinião é assim. Pessoas assim, eu tenho honra, das marcas delas aqui na Terra, porque isso mostra que a vida não é pra qualquer gente. Gente covarde que vive numa mansãozinha de luxo, igual os barão. Mas o barão também trabalhava lá. Mas, tipo, pessoa assim mostra que a vida não é pra qualquer pessoa. Exatamente, eles mostram que não é fácil, que as pessoas são corajosas, né? Sim. Fala, Não João. adianta as pessoas ficar falando se você é pobre, por causa que daí, quando eles morrerem, eles não vão levar nada. A gente não leva nada, nós somos todos iguais. Tudo que é material. Nem a roupa, até a roupa se desfaz, né? Até a E Ana, roupa. você tá quietinha aí, você quer esperar pra falar na hora que chegar o quinto 5? Então tá bom. Ô, prof, e ela estudou até a segunda série, né? Mas ela pegou a lei. foi acusada de feitiçaria e foi presa em Sacramento por causa que ela sabia ler e era inteligente. Não sei como é que Exatamente. isso aconteceu. Porque, gente, é o seguinte, a gente fala isso, por exemplo, que ela era inteligente, que ela conseguia ler sozinha, mas é uma história que a gente não quer que se repita. A gente não quer que ninguém precise passar pelo que ela passou para ser uma autora famosa. A gente quer que todo mundo tenha as condições iguais, que todo mundo possa ir na mesma escola, todo mundo possa entrar numa faculdade, numa universidade pública. Quando a gente foi na Unicamp, o que eu falei pra vocês quando vocês falaram que estavam com medo de entrar lá? Quem lembra? Eu Falei que era o que lá de vocês, aquele lugar? não precisava ter medo porque aquele lugar era nosso. Era de vocês. Foi feito pra vocês. Então a gente acha bonita a história da Carolina, mas a gente não tem que achar bonita apenas histórias assim, porque é uma história de sofrimento. Hoje a gente olha e fala, nossa, ela foi muito forte. Mas era pra ela precisar passar por tudo isso pra conseguir escrever um livro? Não. Bom, então ela conhece esse jornalista aí. O livro dela faz sucesso? Faz. Muito sucesso lá na década de 60, 70. Fez muito sucesso, né? Mas agora o povo esqueceu tudo dela. E olha, para que vocês estão dando spoiler de novo. Vocês dois, tesourinha seca. Bom, o Matheus vai pegar vocês na saída, hein? não vai ter coisa pra falar. Mas agora quem. Calma. E aí, o mundo deu voltas porque ela ganhou vários prêmios, ela conheceu várias pessoas famosas. E aí ela virou uma, entra o quinto 5. Mas agora quem vai falar são nossos amigos Quinto 5. Começa aí a falar que eu vou ver se tá gravando ainda, hein?
Vai falando, Matheus. Ai, gente. No final da carreira dela, ela se mudou pra uma casa de alvenaria, né? Que agora sim é pra falar. Deixa o Matheus falar, hein? Que muita gente não sabe, agora sabe, graças às meninas. Casa de alvenaria é casa de tijolos. A gente aprendeu isso com a professora. E ela escreveu um pra quem livro, morou em barraco, isso é muita coisa. Exatamente. A casa de alvenaria para ela significava tudo, porque para quem morava numa casa de papelão, de restos, que não tinha banheiro, não tinha luz, de pano, ter uma casa de tijolos era quase essa música mesmo, né, Matheus? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Então, para ela, uma casa de alvenaria era de luxo. O luxo dela, né? E o que mais? E aí, o que aconteceu? Ela escreveu um livro sobre isso, né, Matheus? Sim, mas aí começa o fim da carreira dela. É o que a prof fala, pobre não tem mundo de paz, né, gente? Começa a ganhar um dinheirinho, o que acontece? Mas Ela muda então para um bairro melhor, né? Ainda mais quando o pobre vai viajar. Quando o pobre viaja, chove. Mas sabe o que é melhor? É melhor ficar na escola estudando igual um louco, com sol ou na praia com chuva? Na Quem escola, vota? na escola. Eu voto na praia com chuva, gente. Com licença, gente. Na praia tem comida! Não, vocês estão tudo mentindo que vocês estão sendo gravados. Ai, eu não tô mentindo, não. E você, Brenda, o que você prefere? Praia com chuva ou escola com muito sol? Depende da chuva. Ah lá, finalmente uma sincerona. E você? Tô mentindo, vai, praia com chuva. Eu não falei que eu podia ser gravada. Eu tinha acabado de falar praia com chuva, depois eu Você falou? Eu não vi. E você, Matheus, o que você prefere? Depende da chuva. Vou ser mais clara aqui, ó, que a prof tá sendo meio séria. Você prefere ficar em casa jogando num dia que tá caindo o mundo ou você prefere ir pra escola no sol? No dia que tá caindo o mundo. Já tem ideia que eu prefiro ficar jogando. E você, Jean? Tá vendo? Então é isso, a gente pobre não tem minuto de paz, mas a gente aproveita, né? Sim. Matheus, quando ela escreve esse livro, então, ela muda pra um bairro que você falou antes, que não era um bairro de rico, é de classe média, né? Porque, assim, os outros autores que a gente já conheceu ao longo do ano eram autores ricos que tinham muitas coisas. Ela, o máximo que ela conseguiu foi sair da favela e ir para uma casa de alvenaria. Fala, João. Pelo menos ela foi para um lugar melhor. Né? Ela conseguiu e os filhos dela também conseguiram estudar, né? Depois disso. Depois que ela foi pra casa de alvenaria, Ela escreveu um livro sobre aquele pessoal. aí que começa a desandar a coisa. Porque ela começa a perceber que não adianta você ter uma condição melhor. O racismo, ele continua. E quando ela consegue mudar para um lugar melhor, as pessoas começam a comentar, ninguém gosta dela no bairro. E ela começa a escrever isso. Só que as editoras de livro queriam que ela estivesse falando mal deles, dessa classe? Para eles, a editora, era interessante enquanto ela estivesse aonde? No barraco, naquela vida sofrida, pra falar, olha aqui como foi difícil para essa mulher conseguir. Quando ela melhora de vida e começa a fazer uma crítica pra sociedade de classe média e alta, a sociedade da classe média e alta faz o quê? Despreza. E aí, quem manda? Ela sozinha ou a editora que lança o livro? A editora que lança o livro. E aí a Carolina entra em esquecimento e muda pra onde, Ana e Matheus? Ela muda pra um sítio. Muda pra um sítio, né? E aí ela falece lá no ano de... Tem um ano aí pra vocês? 1977. E quando ela mudou pro sítio, ela teve que voltar a catar reciclável. Isso é muito triste. Oi, não sei porquê. O povo é muito besta. Uma história legal dessa. Quarto de despejo. Outro 1977. Que ela escreveu só foi lembrar dela porque ela morreu. Exatamente. Então, em 77 ela morre. Infelizmente ela tem que fazer o quê, gente? Voltar a pegar reciclagem, né, Ana? Isso daí, porque ela não tinha dinheiro. Mas calma, 1950 que ainda não acabou. Eu quero perguntar Não acabou ainda, uma não? coisa pra vocês. Fala, Matheus. Pessoal do Raul, como que vocês acham que a gente sabe dessa história se a nossa autora Carolina faleceu há 45 anos e foi esquecida pelo racismo?
Agora fica com vocês pra A gente não vai falar sobre isso. A gente espera que vocês deixem aí nos comentários do YouTube, do Instagram e do Facebook da escola. Eu quero saber de vocês. E o LucaCast também quer saber. Como é que vocês acham que depois dessa reviravolta toda, 45 anos depois da morte dela, nós estamos aqui em Limeira falando da Carolina de Jesus? Gente, só por causa que nós tá aqui, se esforçamos, fizemos esse roteiro aqui pra estar falando com vocês aqui no podcast, deixa 100 mil likes aí, viu? E eu quero saber, alguém aí da equipe LucaCast quer deixar um recado sobre esse dia 20 de novembro? Eu. Primeiro vai, o Andrews ergueu a mão primeiro, vai Andrews. Depois a Jasmine e a Brenda. Um recado sobre esse dia da consciência negra. Depois eu... Primeira coisa, sobre a Carolina. Lendas nunca morrem. Mesmo ela tendo morrido, o que ela deixou é incrível e nós ainda estamos aproveitando, estamos lendo. Então. É isso que importa, né? Tá em nossos corações. Segunda coisa, você não pode ser desprezado. Saiba, se a pessoa te despreza, é porque ela tem inveja de alguma coisa de você. Entendeu? Então dá a volta, não liga pra pessoa e acabou. Continue a vida. Fora que racismo é o quê, gente? Racismo é preconceito. Além disso, Da prisão. é crime da prisão, né? Andrews? Vai, Jasmine? Pode vir aqui que você vai aparecer lá também. Gente, então o Dia da Consciência Negra é um dia especialmente para os negros, para as pessoas que se sentem negras, porque você pode ser o que você quiser. Você é o que você quiser. Então, gente, não ligue pro que os outros falam. Independente do quê? Independente Da o quê? Da cor. Né? Da cor, da classe social, independente de tudo isso, nós somos iguais. Né? Cor é pigmentação, é natural, isso não muda nada. Exatamente, é só uma pigmentação, né, só Ingrid? Vai falar, depois eu falo. E o Matheus? E nunca trate alguém mal pela cor dela. Que respeite o jeito que a pessoa for. Nunca trate mal por ninguém. Porque o que se faz é que se colhe. Então, se você não quer ser tratado assim, você também não faça isso. Exatamente, ele arrasou. O Dia da Consciência Negra, pra mim, é importante, muito importante, porque meu pai também é negro, muita gente, a maioria da minha família é negra. Então, somos cercados de pessoas negras, pardas, né? E eu queria falar também pra Jasmine sentar, porque esse é o meu momento. Deixa ele brilhar, Jasmine. Vai, Matheus. Vai. E se você planta uma coisa, você colhe ela. E, gente, ser negro é você ser um humano. Ser branco, você ser um humano. Você é um humano, independente da sua cor. E quem é reptiliano? E aí, como que faz? Mas não é humano. Aí é pra outro vídeo. Aí é outro vídeo, né? Quem sabe, né? Vai, deixa o Matheus terminar. Vai, gente, vai. Terminou? Terminei. Quem é? O Pablo quer falar? Você já falou, Zé. Você quer terminar? Eu quero fazer o desfecho. Então vai. Eu tenho certeza que se todo mundo pudesse escolher a cor, todo mundo seria branco. Será? Não, Eu acho que o legal... Não, porque eu vou olhar a câmera. Peraí, eu acho que o legal é ser diferente. Imagina se todo fosse igual. Então, agora deixa o Andrews finalizar, então, o LucaCast, nossa primeira edição. Vai, Andrews. Então, para todo mundo saber esse conhecimento e não ter mais o racismo no Brasil, deixe bastante like, porque o like, ele compartilha o vídeo. Compartilhe para algum familiar, para ele compartilhar para os amigos. E conhecimento sempre quanto mais melhor, né? Deixa o like aí. E pessoal, não esqueçam da nossa pergunta que o nosso amigo Matheus fez aqui, ó. Que aqui a pergunta é: pessoal, como é que vocês acham que nós sabemos essa história? Se nossa autora Carolina faleceu há 45 anos e foi pesquisa pelo racismo. Então, pessoal, não esqueçam aí. A gente falou um monte agora no final e eu acho que vocês esqueceram. Mas... Essa foi a nossa primeira edição do LucaCast. Vai ter outra. Se der tempo, né? Tá bom. Talvez não com vocês, né? Talvez com os outros 5 anos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficar salvo pra vocês verem quando vocês tiverem 20, 30 anos. Mostrar no pros filhos. YouTube. Quando vocês estiverem lá nas universidades públicas ocupando o espaço de vocês vão lembrar desse vídeo e vão falar: olha, aquela professora falou que esse lugar era meu e agora é meu mesmo. Então, pessoal que está aí em casa, esse vídeo vai estar passando também na nossa Feira Origens,
nossa feira cultural que vai celebrar a cultura indígena africana, que acontece aqui na nossa Escola do Camur, na sexta e sábado, dia 25 e 26 de novembro de 2022. Vamos deixar mais informações na descrição do vídeo e desse áudio do nosso LucaCast. Uma coisa que a gente não se atentou a falar é que houve votação para definir o nome do nosso podcast. E esse foi o mais votado, foi o Miguel, né? O Miguel do 25 que deu o nome. Então, esperamos que tenham muitas edições do LucaCast. Eu vou falar o nome do pessoal que está aqui. É a Brenda e o Andrews do quinto ano 3. Temos João, Pablo e Jasmine do quinto ano 1. A mais falante. Ana Clara e Matheus do quinto ano 5. Você é a mais... E a nossa professora Carol. A prof. Carol. E os nossos quintos anos pares não estão presentes porque eles estão fazendo outro projeto que envolve as mídias tecnológicas também. Então é isso, um beijo, muito obrigada. Beijo, até a próxima! Aê!